Meus amigos do sexto ano, trazendo aqui a aula 2 do nosso dia 28, como nós tínhamos combinado. E eu quero falar para vocês aqui desse tópico. Nós já falamos da posição relativa de retas no plano, falamos sobre a questão das retas, elas podem ser inclinadas, vertical, né? Horizontal. E aqui quero falar também agora para vocês sobre as semirretas. Então, o que é uma semirreta? A figura 1, vamos ler aqui comigo. Essa figura 1, ela mostra a reta R que passa pelos pontos A e B. Por ser uma reta, não tem início e nem fim. Agora considere o ponto A e a parte da reta R que partindo de A passa por B. Nesse caso, traçamos a semirreta que tem origem em A e que passa por B, como mostra a figura 2. Então, o que é uma semirreta, né? Observe na figura 1 e considere o ponto B e a parte da reta que partindo do B passa por A. Nesse caso, temos a semirreta que tem a origem do ponto B e passa pelo ponto A, como mostra a figura 3. Então, o que nós precisamos saber sobre o que é uma semirreta e como ela é representada na matemática, né? Então, a semirreta, ela indica para nós, ela é indicada dessa maneira. Você tem o ponto, tem a letra, e em cima dela tem uma seta. Observe que em cima dos dois pontos tem uma seta, e essa seta está apontando aqui para o lado direito. Ou seja, o que nós vamos entender? Que aqui você tem uma semirreta, ela começa no A e passa pelo B. E no exemplo aqui da figura 2, nós temos uma outra semirreta. Como é que ela aparece aqui? Aparece o B, aparece o A seta, ela tem a pontinha aqui também apontada para a direita, né, que é a representação das semirretas. E o que nós vamos entender? Que essa semirreta começa aqui no B e que passa pelo A. Então, o que vocês precisam saber da semirreta é isso. É uma parte da reta, ela tem origem e não tem fim, em apenas um sentido, né? Ou seja, ela é uma parte da reta, mas ela tem origem e não tem fim. Ou seja, ela começa aqui no B e vai infinito para o lado A. Aqui ela começa no ponto A e vai infinito para passando por B. Então essa é um conceito, né, que nós vamos ter que entender no nosso estudo aqui com essa parte da matemática, né, que é a parte da geometria, que é a indicação de uma semirreta. E aqui na página seguinte eu tenho aqui um outro tópico que é o segmento de reta. O que significa o segmento de reta? Vamos fazer aqui a leitura do que está aqui nesse esquema e a gente chegar na conclusão. Vejamos a representação de um campo de futebol. Cada uma das linhas laterais prolongadas indefinidamente nos dois sentidos sugere a ideia de uma reta, né? Então, foi feito aqui o cantinho aqui do campo, foi colocado o ponto A, outro cantinho do campo foi colocado o ponto B e feito aqui esse prolongamento infinito aqui, formando essa reta que está indicada aqui, a reta R, né? Veja aqui que está esse tracejadozinho todinho, está passando aqui pela reta R. Se considerarmos os pontos A e o ponto B, se considerarmos o ponto A e o ponto B, que são extremidades da linha lateral em evidência, ou seja, essa borda aqui do campo, né? E os pontos dessa linha situados entre A e B, a figura geométrica obtida representará uma parte da reta. Essa parte da reta que colocamos em evidência na figura denomina-se o segmento de reta. Ou seja, o segmento de reta na linguagem da matemática é isso aqui. Observe, você tem uma reta
no caso aqui a reta R, você tem um ponto A e você tem um ponto B, e você considera só esse espaço que está aqui entre os dois pontos. Esse espaço é que nós chamamos de segmento de reta. E como representar o segmento de reta? Os pontos A e B, eles são chamados de extremidades do segmento, né? Eles são os extremos do segmento. A reta R é a reta chamada reta suporte do segmento. Eu tenho a reta suporte do segmento AB. E para nomear um segmento de reta, indicamos as letras das extremidades desse segmento com um traço em cima. No exemplo temos segmento cujas extremidades são os pontos A e B. Ou seja, a maneira de você representar um segmento, como é que você faz? Você escreve os dois pontos e bota uma barrinha em cima. Então, como você vai ler isso aqui? Quando você encontrar isso aqui nos nossos livros, no nosso estudo, como é que você vai ler? Você vai ler que é um segmento de reta. E falando ali do tópico anterior, se você tiver o A, o ponto A e o B, um tracinho com a seta apontando para o lado, você vai lembrar que aqui você tem uma semi-reta de origem A e que passa por B. Veja a diferença. Aqui você tem um segmento de reta AB e aqui você tem uma semi-reta AB. Outra coisa também para falar para vocês são os segmentos consecutivos e os segmentos colineares. Veja que nós vamos aqui agora fazer a introdução de mais um conceito. Vocês já viram aí o que é o segmento, né? Está aqui o exemplo dele, o segmento. E agora essa palavra consecutivo e essa palavra colineares. O que significa? Então, observe aqui essa figura. Tem aqui um ponto A, um ponto B, o B liga para o C liga para o D e o D liga para o E. Então, dois segmentos têm uma extremidade comum, eles são chamados de segmentos consecutivos. Então, veja aqui, eu vou considerar aqui o A e o B. Então, aqui eu tenho um segmento AB. Vou considerar também o ponto B e o ponto C. O ponto B e o ponto C também vou considerar um segmento. Observe que esse ponto B que está aqui, ele faz parte do segmento AB e faz parte do segmento BC. Então, nós falamos que eles são segmentos consecutivos. Está aqui os exemplos de segmentos consecutivos. Ó. É o segmento AB, o BC, tem também o segmento, quando fala BC, é bom dizer também que CB também é o mesmo segmento. Então, tem um segmento consecutivo aqui, o segmento AB e o BC. Tem também o segmento BC com o BD e o segmento AB com o segmento BE. Ou seja, tem esse ponto em comum. Então, são chamados de segmentos consecutivos. E dois segmentos são colineares. O que significa colineares? É que eles estão na mesma reta, né? Então, se você observar aqui, o segmento BC, o segmento CD, o segmento BC, o BD, o segmento BC e o segmento DE, todos eles estão na mesma reta, ou seja, vamos fazer aqui uma reta suporte, ó, passando aqui, vamos chamar essa reta suporte de reta R. Então, todos esses segmentos que estão nessa mesma reta R, eles são chamados de segmentos colineares. Então, aqui nós temos aqui a junção dos dois conceitos, são exemplos de segmentos consecutivos, ou seja, que tem ponto em comum e são também colineares. Aí está aqui o segmento que vai do B para o D, o segmento BD e o segmento DE.
eles são consecutivos porque tem esse ponto D em comum e são colineares porque estão na mesma reta. Como também o segmento CD e o segmento BD também são exemplos de segmentos consecutivos, que tem aqui o ponto D em comum e são colineares porque estão também na mesma reta R. Então aqui eu quero colocar aqui um contra-exemplo para vocês. Ó. Se você considerar esse segmento AB, veja que ele pertence a uma outra reta que eu vou chamar aqui de reta S. Então o que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que o segmento AB, né, e o segmento BC, eles são consecutivos, né? Eles são consecutivos porque eles têm esse ponto B em comum, mas eles são não colineares. Por que eles são colineares? Porque eles não pertencem à mesma reta, né? Veja que o AB pertence a uma reta diferente da reta que está aqui os segmentos BC, CD e DE. Então fica aqui a explicação do nosso conteúdo de hoje. Eu quero propor a vocês que possam estar fazendo essa atividade da página de número 85 e um pedacinho lá da página 86. Eu quero sugerir, né, vou copiar aqui, né, que vocês, as atividades, para vocês fazer, ela também está postada lá na nossa aula, que eu vou colocar lá para vocês, fazer as atividades que estão nas páginas de número 85 e 86. Vocês façam, respondam qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tira foto, né, e manda de volta para a gente, tá certo? Então, fica aqui o final da nossa explicação. Tenham todos aí um bom restante de tarde e um bom final de semana para vocês.